Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro de Saberes Essenciais. Hoje é o segundo dia de palestra com o indigenista e escritor Fernando Schiavini, idealizador da Aldeia Multiétnica, e ele vai lançar esse ano o livro O Tribalismo, que revela como funcionam os sistemas tribais, que são as formas organizativas mais antigas da humanidade. E também é o título dessa série de 4 palestras que estamos realizando mensalmente dentro de Saberes Essenciais. Este evento é organizado pelo Centro de Estudos Universais, que é uma associação sem fins lucrativos, que atua no estudo, pesquisa, produção e divulgação de ideias, possibilidades e serviços que integram os saberes fundamentais, a arte, a ciência e a espiritualidade. Esse evento de hoje vai ficar gravado, disponível no YouTube do CEL, assim como as palestras anteriores de Amâncio Fiaça, Paulo Machado e Antônio Florentino, que já estão disponíveis neste canal. Então, boa noite, Fernando. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Vamos lá, tá me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Sim, tudo bem, tudo ótimo. Hoje já fizemos os testes aí, tudo certo. Continue assim. Bom, gente, boa noite então, a todos e a todas que nos acompanham. Vou rapidamente me apresentar novamente. Sei que alguma pessoa não tenha ainda assistido a minhas palestras. Então, eu sou Fernando Schiavini, eu sou indigenista, como já publiquei alguns livros, sou também escritor, mas tenho 45 anos aproximadamente de convivência, né, com povos indígenas, tribais, aí da Amazônia principalmente. E o objetivo das minhas palestras, assim, o meu foco, então, é o Tribalismo, que é um livro que eu estou escrevendo. Comecei a pensar nele, no mínimo, há 30 anos atrás. Estou escrevendo ele há cerca de 6 anos. E ele, como a Helena falou aí, pretende revelar de forma a mais simples possível, né, para o grande público, como funcionam os sistemas tribais. As pessoas ficam admiradas com a resistência, a resiliência dos povos indígenas, tribais, na verdade são tribais, existem no mundo inteiro, mas não entendem como que eles funcionam. E é um sistema. É isso que eu vou tentar provar também no meu livro, principalmente a partir da próxima palestra, onde a gente vai entrar definitivamente no foco do tribalismo, o tribal, como que funciona, como é que são os princípios comuns de todos eles, praticamente. Então, nesse livro, eu rememorando, eu pretendo defender uma tese, né? Eu não sou acadêmico, já expliquei isso também, não fiz cursos acadêmicos, mas eu tenho uma tese que seria mais resumida da seguinte forma, para as pessoas acompanharem toda a série. Os sistemas tribais, ele é baseado em 5 pontos, né? Os fundamentos. Os sistemas tribais são as formas organizativas humanas mais antigas, evoluídas, principalmente evoluídas, resistentes e resilientes da Terra. O sistema capitalista que consolidou-se, tornou-se hegemônico há cerca de 5 milênios, tudo fez e tudo faz para destruir as tribos, os sistemas tribais, seja através da aniquilação física ou pela tentativa de integração aos estados-nação. 3. O sistema capitalista está em plena decadência, levando bilhões de pessoas à miséria, além da destruição do planeta, do meio ambiente, como se sabe. A humanidade procura uma porta de saída a esta imensa crise, mas os sistemas atrelados ao capitalismo, como o comunismo, o socialismo, o anarquismo, não deram respostas que a humanidade aguardava e também não decolaram, apesar de ainda existirem resquícios em algumas regiões. 4. É possível, né, isso eu tento provar, então, pela minha tese no livro, é possível a recriação de tribos, né, ou seja, da possibilidade de
viver fraternalmente em grupos estruturados, perfeitamente alinhados em seus princípios, valores e forma de usar segundo modelos tribais, né? Então, uma das minhas assertivas aqui é que é possível, e nós estamos desenvolvendo isso junto com o pessoal do Dragon Dream, de criar formas de formação de tribos em qualquer parte do mundo, de grupos de pessoas que desejem fazer isso, claro. E 5, é que, pela minha proposição, é possível a conciliação e a convivência do tribalismo com o capitalismo. Para isso, é necessária a criação de entidades formais paralelas, né, dialogue com o sistema capitalista. Então, o que a gente propõe não é uma oposição, basicamente, ao capitalismo. É uma forma de viver mais fraternalmente, com melhor divisão de bens, com mais intimidade com as pessoas e com a natureza, mas é possível dialogar com o capitalismo. Não é preciso romper definitivamente, porque isso basicamente impossível com as pessoas hoje e que vivem nesse mundo capitalista, como nós todos. Então, para continuar seguindo a lógica das palestras, então, na palestra anterior, nós dissemos que focamos, né, iniciamos a partir da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, né? E até hoje não encontrou proposição de igual envergadura na ciência. Ainda se acredita, né, a ciência segue essa linha de que houve uma evolução do homem através dos primatas que habitavam as árvores, né, as florestas da África. Esses primatas teriam se dividido em 2 ramos, os hominídeos. Os fungídeos teriam dado origem a espécies de macaco-gorilas e os hominídeos ao gênero Homo, que depois evoluiu para várias espécies e que, no final, virou o Homo sapiens. Então, a nossa tese, a nossa explicação é que o homem, a partir do momento que desceu das árvores, um grupo de primatas, né, decidiu, num salto quântico, digamos assim, descer das árvores e viver na planície, disputar comida, alimentação na planície, ele teve que desenvolver cada vez mais, né, as suas organizações. Eles precisavam caçar, precisavam se defender de grandes animais, das intempéries, e continuar sobrevivendo numa nova circunstância. Isso teria acontecido entre 2 milhões e 4 milhões de anos atrás, né? Esse início dessa evolução. E então a gente chega, eu cheguei à conclusão, poucas pessoas, talvez seja o único autor que está tendo coragem de falar isso, porque, de modo geral, a ciência considera a humanidade, praticamente, a civilização, somente após o início da história, né? A pré-história não é considerada, mas os cientistas, os antropólogos afirmam, e isso é fácil de se verificar, que tudo faz parte da evolução, né? Nós não chegaríamos à fase da história, da escrita, do Estado, do dinheiro, seja lá do que foi que se considera a partir da história, se não houvessem os nossos antepassados, né? Então, essa evolução ela é constante. E o que me interessa, né, no livro e aqui nas nossas palestras é a questão sociológica, de como os humanos, desde as árvores, na verdade, que já formavam grupos, né? O homem nunca foi só, ele sempre viveu em grupo, sempre foi coletivo, como que eles desenvolveram as suas sociedades a partir daí. É isso que nos interessa. Não nos interessa
aqui estudar a evolução física, ou geográfica, ou de outra forma, dos seres humanos, mas assim as suas formas organizativas e como que elas se transformaram, e por que algumas deram certo, outras não deram, e o que está acontecendo agora. E, como eu disse também na vez passada, o meu livro ele é propositivo, ele é intencional, ele não pretende apenas ser um compêndio onde vai se explicar como funcionam os sistemas tribais. Eu estou tendo a ousadia de propor os caminhos que seja possível as pessoas, os grupos que desejarem estruturarem tribos, formarem tribos como as que existem no mundo inteiro ainda, milenares, poderem fazer essa experiência de uma vivência tribal, né? Então, o meu livro ele não é apenas informativo. Então, uma das coisas que eu tento provar no meu livro também é essa evolução, né, dos sistemas tribais, que a gente chega à conclusão, lendo vários autores modernos aí, que ocorreu entre 150 mil a 70 mil anos antes do presente, onde o homem passou por uma chamada revolução cognitiva, em que começou a desenvolver a linguagem, começou a estruturar realmente as suas sociedades, e provavelmente foi onde ocorreu a proibição, né, nesse período, entre 150, a proibição do incesto, uma coisa que a gente falou na palestra passada, do incesto, em que, de alguma forma, né, os nossos antepassados descobriram que a promiscuidade sexual, a procriação indiscriminada, trazia problemas genéticos. E, de alguma forma, eles começaram a proibir os incestos. Para proibir os incestos, tinham que procurar casamentos fora do seu grupo. Para procurar casamentos fora do seu grupo, tinham que fazer toda uma relação social que, à medida que os anos passavam, né, tornavam-se altamente complexas, porque precisavam conter a mistura de sangue, né? Não permitir que as trocas de casamentos fossem entre grupos consanguíneos, entre pessoas consanguíneas, porque cada vez mais foram verificando que isso dava problema. Então, nós podemos situar mais ou menos no tempo aproximado de 70 mil anos, no patamar mais baixo que os cientistas falam atualmente, como o Yuval Noah Harari, um dos meus dias aqui, em que teria terminado essa revolução cognitiva. Então, a rigor, o capitalismo ele se só estruturou como um sistema há cerca de 5 séculos, 5, 6 séculos, do século XIV. Então, em oposição a 70 mil anos de evolução, né, de social, então você imagina quais seriam os mais evoluídos. E a gente que convive com as sociedades indígenas, bem de dentro, como eu convivi, bastante forte, a gente sente por que elas são mais evoluídas. A gente sente que elas são mais evoluídas socialmente na questão, né, da divisão de bens, da divisão de trabalho, da divisão de alimentos, enfim, da ritualidade, a ritualidade associada à natureza, enfim, como que a natureza realmente compõe essas sociedades de maneira altamente intrincada, né? Então, a minha proposição, estou gastando um tempo aqui antes de entrar no assunto do dia, que é isso aí. No meu livro eu tento provar isso aí, que as sociedades tribais são muito mais evoluídas, principalmente, além de ser mais resistentes. Hoje existem tribos no mundo inteiro, em todos os países do mundo, praticamente existem tribos, inclusive países da Europa, né? Existem muitas tribos no país, vivendo em sistemas tribais, em regimes tribais.
mesmo. Então, elas são também muito resistentes e não se acabam, a não ser uma tribo, né? Isso eu escrevo mais à frente, vamos comentar na próxima. Uma tribo só termina, ela só se extingue quando morre o último membro daquela tribo. Enquanto existir um membro, principalmente adulto, que tem a memória ancestral da tradição, daquela cultura, aquela tribo ainda existe, ela pode ainda se recuperar culturalmente. Isso aí tem várias comprovações durante aí no mundo inteiro. Mas então é isso, eu queria fazer essa pequena retrospectiva aqui para vocês entenderem, tanto quem participou na semana passada ou esteja participando agora, qual que é o objetivo das nossas palestras e aonde a gente quer chegar. Então, é uma sequência. Então, como eu estava estudando e observando os sistemas tribais e focado nisso, eu me interessei em saber como é que essa coisa realmente evoluiu no mundo, né? Desde, como eu falei, da Copa das Árvores, por onde passou. Então, o meu livro ele comenta isso. Então, então, o título hoje da nossa palestra então, Capitalismo e Resistência. Como eu disse, a gente vem descendo no tempo, digamos assim, entre 4 e 2 milhões e meio de anos, até chegar a cerca de 5 milênios, 5 mil anos onde ali tudo era tribalismo, onde só imperava o tribalismo. Por isso que eu chamo de tribalismo. Hoje nós estamos num outro sistema hegemônico, que é o capitalismo, né? E naquele tempo só vigorava o tribalismo, só tinha tribos de 2 milhões e meio, ou digamos 70 mil anos no mais baixo, como a gente falou, até cerca de 5 mil anos, só existia esse tipo de organização social humana. A partir de 5 mil anos tem os vestígios dos primeiros feudos na Suméria. Os feudos, as primeiras moedas, os primeiros escritos, né, formas de escritas, que inclusive teria iniciado para contabilizar transações comerciais que já se iniciavam, navegação, isso lá na Mesopotâmia. Né, os primeiros feudos, que nós poderíamos chamar de protocapitalismo. O início do dinheiro, de trocas, no final do escambo, pessoas explorando o trabalho de outros, sendo proprietários de terra, isso não existe nos sistemas tribais, né, no tribalismo. Então, de 5 mil anos para cá. Então, todo esse sistema, todo esse processo que se iniciou, né, há 5 mil anos, desagou em reinados, em impérios, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né? Acumulação de ouro. Não existia ainda um sistema monetário nacional ou mundial. Existia acumulação, enfim. Ouro, principalmente, era muito prestigiado, né? As moedas, enfim, os reinados, o absolutismo, tudo veio constituindo o que chamamos hoje de capitalismo, que sempre avançou sobre quem? Sobre as tribos. Só existiam elas. E para formar o Estado-nação, para poder, então, ou através da escravização, ou da pressão, principalmente através da escravização, se tentava constituir, né, os reinados, os estados, atacando-se os bárbaros, digamos assim, que seriam as tribos. Bom, então vamos iniciar assim, exatamente agora nós propomos de dissecar um pouco essa trajetória do capitalismo e os processos de resistência que houveram, né, a ele desde de finais do século XVIII, como comunismo, socialismo e tal. É isso que a gente propõe no livro, para depois voltar lá no final do que nós estamos falando.
Então, eu vou seguindo um texto aqui, um roteiro, vou lendo, sabendo os ouvintes que eu não sou antropólogo e não sou sociólogo, e a questão do capitalismo, do comunismo, do socialismo, eles, obviamente, já foram dissecados por inúmeros cientistas, e não é o objetivo do livro dissecar o capitalismo, como é que ele funciona, ir a fundo nisso, mas historiar como que ele se desenvolveu, como ele se implantou e como é que está hoje e quais foram as resistências que houveram a ele. Então, como é que as coisas se iniciaram na consolidação do capitalismo? A partir daí, que seria a partir do sistema feudal que vigorava na Europa, que iniciou seu declínio no século XIII, com o crescente surgimento dos burgos, pequenos centros comerciais que gradativamente se transformavam em espaços urbanos, para onde ocorriam os artesãos e comerciantes. Com o passar do tempo, a burguesia passou a deter o poder econômico, enquanto os nobres, antigos detentores das terras, continuavam a exercer o poder político. Vamos ver que se eu... Entre os anos de 1096 e 1270, a Igreja Católica realizou várias cruzadas no Oriente, no intuito declarado de combater o domínio islâmico na Terra Santa e devolver Jerusalém aos cristãos. Mais uma vez na história, a união dos poderes laicos e religiosos renderam frutos abundantes para os dois lados. Se para a Igreja Católica representou a mobilização dos nobres nessas empreitadas, aumentando o poder da seita junto aos reinados da Europa, as cruzadas provocaram o fenômeno denominado renascimento comercial. Isso ocorreu porque os templários ou cruzados traziam e comerciavam produtos de luxo, como tapetes persas, tecidos finos de porcelanas chinesas, além de especiarias desconhecidas na Europa, oriundos principalmente dos saques que realizavam após as batalhas que participavam contra os povos orientais. Isso aí é interessante. Eu coloquei, né, entre as minhas pesquisas, deixei aqui para a palestra, que fez parte da evolução do capitalismo, essa união entre o capitalismo, né, o poder laico e o poder religioso, desde lá de Constantino, século XI, se não me engano. Surge o sistema capitalista. O capitalismo só começaria a ser reconhecido como sistema a partir do século XIV, com o advento das grandes navegações que ampliaram o comércio intercontinental, induzindo os regimes feudais da Europa a se fundirem em estados governados por monarcas. Então, com a necessidade de concentrar esforços na exploração das colônias recém-conquistadas, além de implementar o crescente comércio intercontinental, os feudos passaram a formar estados governados por um único rei, né? Então, vai lá, as propriedades pertencentes aos senhores feudais passaram a ser propriedades privadas, aí entra o outro grande ícone do capitalismo, né? A propriedade privada, garantidas pelo Estado, enquanto os antigos vassalos desses pequenos reinos, além dos artesãos dos burgos que surgiam, passavam gradativamente a constituir-se em uma nova classe, a do proletariado ou assalariado. Aqueles que trabalhavam para os proprietários e comerciantes, que, por sua vez, detinham os meios de produção, é outra malha de formação do capitalismo. Terras, matérias-primas, máquinas e instrumentos de trabalho. Os antigos nobres, até então senhores absolutos dos feudos, assim como os grandes comerciantes burgueses, passaram a receber títulos nobiliárquicos, a fazer parte da nobreza que gravitava junto às cortes reais que se formavam, né? Então, com a queda do feudalismo, começou-se a se formar os reinos europeus, né, governados por únicos reis,
esses donos de terras, esses senhores feudais, né, passaram a ter essa propriedade da terra, a ter que ser proprietários e a ter títulos nobiliários, conde, visconde, enfim, aquelas coisas que todos conhecem. Então, indo mais rapidamente, entre o século XVI e XVIII, ocorreu a tal revolução, a chamada Revolução Científica. Provou-se que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, a física passou a explicar fenômenos da natureza e a matemática a descrever verdades ocultas. Até ali, importava apenas o que os padres e teólogos pregavam. Inicia-se a transição entre o feudalismo e o capitalismo, como nós já falamos, também estava em plena transição. Essa fase ficou conhecida como pré-capitalismo ou capitalismo mercantil. A chamada Revolução Industrial inicia-se no século XVIII. Começa um processo de substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela motriz, do modo de produção doméstico artesanal para o sistema fabril em escala. O capitalismo ganha maior impulso. Cada vez mais rapidamente, famílias, comunidades e até reinados são substituídos por estados e pelo onipresente mercado. Aprofundam-se as diferenças sociais entre pobres e ricos. É a fase do capitalismo industrial. Consolidada após a Primeira Guerra Mundial, surge no século XX o capitalismo financeiro, outro dos pilares do atual capitalismo, né? Dominado pelos bancos e pelas grandes corporações. A partir da queda da Bolsa de Nova York em 1929, o capitalismo teria entrado em sua quarta fase, o capitalismo informacional. Então, entramos agora na mídia, né? O poder da mídia, da informação, a globalização. Rapidamente, a imprensa foi inventada no século XV. Inicialmente, ela possibilitou a disseminação da Bíblia e da teologia católica através dos livros. Com o passar do tempo, o livro foi sendo absorvido pelos intelectuais e viam nele a possibilidade de disseminar suas ideias e ideologias. A partir das revoluções científicas e industriais, os livros passaram a ser também veículos de disseminação da ciência. Aí vem o primeiro jornal, em 1650, na Alemanha. O cinematógrafo apareceu em 1890, só para dar alguma coisa dessa revolução tecnológica, científica. Em 1896, foi inventado o rádio, a primeira televisão em 1926, a internet surgiu em 1969, o computador pessoal em 1971, o telefone fixo em 1876, enfim, só para ver como foi cada vez mais rápido, né, a partir de finais do século XVIII, a invenção das novas tecnologias que foram, ao mesmo tempo, sendo financiadas pelo capitalismo e agregando-se a eles, né? Agregando-se a eles. Hoje, essas tecnologias, operando em onda transmitidas por satélites, trafegam o cosmos ao redor da Terra, têm a capacidade de romper com todas as barreiras geográficas que possam ser impostas por quaisquer regimes políticos existentes na Terra. O conjunto dessas tecnologias da informação compõe o que se denomina atualmente de mídia. O capitalismo, que sempre financiou, né, os avanços também da comunicação, da mídia, atrelou-se de tal forma a ela que se tornaram, como no passado haviam ocorrido com a união com a Igreja Católica, como irmãos siameses. Um depende do outro para sobreviver. A mídia hoje se chama, alguns chamam de quarto poder, apesar de que essa concepção de Montesquieu, lá da Revolução Francesa, hoje tem que ser reestudada, e a gente até chega a tocar isso no livro também, essa coisa dos pilares da República, enfim. Então, hoje, concentradas em grandes conglomerados empresariais, com ramificações intercontinentais, dominam concessões de governos a níveis locais, regionais e nacionais. Essas mídias alcançam um poder de manipulação da realidade na população jamais imaginado. Quase sempre atrelado aos poderes governamentais de
em todos os níveis, pois não são senão eles que além das concessões, controlam as poupudas verbas de propaganda, como todos sabem, né, dos orçamentos públicos, estão sempre dispostos a promoverem os governantes de plantão. Promoverem e derrubarem também, né? Com o desenvolvimento das redes sociais, internet, de software de relacionamento pessoal, tipo WhatsApp, operados por aparelho de telefone celular, os níveis de manipulação da realidade alcançaram níveis estratosféricos. Como todos sabem, né? Enfim, nós estamos passando isso, não vou nem ler, vou passar por cima, nós estamos passando por essa fase, principalmente no Brasil, essa manipulação da informação, né? Que produz todo tipo de notícias e distorções da realidade, derruba reputações, derruba governo, tudo financiado pelo grande capital, né? É isso que a gente vai ver, que, na verdade, mais na frente um pouco aqui, que fala-se em democracia, em republicanismo e democracia, mas e o povo aqui que deveria, mas, na verdade, hoje todos sabem que são os grandes conglomerados econômicos, aí, que, principalmente os que jogam na bolsa, etc., esse capitalismo financeiro, né, é que dominam praticamente as eleições, colocam e tiram governantes, etc. É só a gente falando isso para ver como que a coisa evoluiu e até a que ponto nós estamos, principalmente agora, né? Enfim, todos sabem dessa questão toda, eu vou passar aqui, que nós estamos vivendo que esse monstro que o capitalismo criou, né, que é a informação, a tecnologia da informação, que nós vamos ter que lidar, todos estão tendo que lidar de alguma forma, mas nesse momento está muito tenso, né? E o sistema capitalista envolveu de tal forma inexorável os estados-nação, né? É isso que eu boto aqui no final dessa nossa análise aqui, principalmente aqueles governados por repúblicas ditas democráticas, onde, em tese, o povo exerceria o poder, mas, de fato, é manipulado pela desinformação e é obrigado a aceitar os governantes impostos pela elite econômica global. Essa é a verdade, né? Bom, no livro, aqui eu termino aqui essa pequeno voo rasante assim sobre o capitalismo, muito pequeno realmente para falar em tão pouco tempo, né? No livro realmente, obviamente, tem mais informações. E aí passamos para as reações da humanidade ao capitalismo, né? Então, só para entender, houve o tribalismo, passou-se ao capitalismo, né? Ele se implantou, ele se consolidou, e aí surge, em finais do século XVIII, em plena Revolução Industrial, o socialismo, né? As disparidades sociais causadas pelo capitalismo já se mostravam com toda a força na Europa. Quer dizer, já 4 séculos depois de consolidado, começou-se o capitalismo, ele fazia bem, mas fazia muito mal para a maioria das pessoas. De um lado, uma classe de patrões abastados, proprietários de terra, das fábricas e do comércio, exploravam a massa de trabalhadores miseráveis, proletários, que habitavam em verdadeiros guetos nas periferias da cidade. Trabalhavam em turnos de até 16 horas diárias, não tinham folga nem finais de semana, nem direito a férias, não havia limite de idade para parar, aposentadorias, e as crianças também tinham que trabalhar. Habitavam as cidades, os locais com péssimas condições de higiene, calefação, cada vez mais distantes dos seus locais de trabalho. Qualquer semelhança com as favelas de hoje, né, periféricas das grandes cidades, não é mera coincidência. Então, essa situação forçou alguns intelectuais da época, como Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, a formularem teorias políticas e econômicas que permitissem maior equidade nas relações sociais. Surge assim a ideia do socialismo. Um dos principais expoentes do socialismo, utópico, Charles Fourier propôs a criação de sociedades comunitárias independentes,
ainda que dentro da sociedade. Olha que interessante. E a gente vai ver depois, principalmente na próxima semana, que o início do chamado socialismo utópico é muito parecido com a proposição que nós fazemos agora. Então, é uma busca, na verdade, da humanidade, que a gente detecta, por essa fraternidade, por essa igualdade de direitos, igualdade que o sistema tribal oferece, e que o capitalismo foi tirando e dando cada vez mais a poucos o poder, e os milhões de pessoas, como hoje se sabe, que 5% aproximadamente controlam o mesmo capital que o restante da população mundial controla. Então, essa acumulação e essa disparidade social já começou a ser no século XVIII, e houve essa tentativa da criação do socialismo. Aqui, o socialista utópico, isso é interessante, né? Porque vai bater com algumas coisas mais na frente. Não pregava o fim da propriedade privada ou do próprio sistema capitalista, mas uma forte intervenção do Estado na economia. As instituições de Estado deveriam atuar para dar melhores condições de vida aos despossuídos. Acreditava ser possível convencer os capitalistas a promoverem maior bem-estar às classes trabalhadoras e tal. É o que Marx vai falar na frente, que isso era uma utopia, achar que os capitalistas iam ficar bonzinhos de uma hora para outra. Né? É uma ingenuidade que muitos correm até hoje, achar que vai convencer os capitalistas a dividir o que eles têm, os capitalistas puros. Né? Apesar de algumas tentativas, a formação de comunas socialistas não vingou por muito tempo, daí o adjetivo de utópico. Aí, no século XIX, Karl Marx e Engels, Friedrich Engels, propõem o socialismo científico, assim chamado, porque se baseavam nas análises científicas do capitalismo. Ele propunha a socialização dos meios de produção, a abolição da propriedade privada, economia planificada, e, segundo a teoria marxista, quando o proletariado tomasse o poder dos estados, aboliria as classes sociais e o próprio Estado, estabelecendo igualdade entre os homens. Né? Aí depois vem o comunismo. Né? O socialismo foi essa teoria proposta por vários autores, aí, reconhecidos até hoje, como Marx, e fez uma análise muito profunda do capitalismo, né? O seu famoso livro, O Capital, e que vai desaguar depois no comunismo, né? Que, segundo a teoria marxista-leninista, os revolucionários bolcheviques tomaram o poder da Rússia, os últimos czares, em uma revolução que se transformou em guerra civil de 1917 a 1922, implantaram o comunismo em toda a região do Báltico, dominada a partir daí a União Soviética e tal, como todo mundo sabe. Enfim, resumindo aqui, para a gente passando mais à frente. Na prática, o comunismo também, como se sabe, não se confirmou, não deslanchou, não se tornou um sistema hegemônico como desejavam os seus pioneiros e, principalmente, os da Revolução Bolchevique, que tentaram, inclusive, levar para outros cantos do mundo a Revolução Comunista. Que, na verdade, ela se tornou, na prática, a teoria não se confirmou. Se o comunismo, segundo a teoria marxista, deveria, ao final do seu processo de implantação, abolir o próprio Estado, na União Soviética ele se tornou autoritário ao extremo, eliminando milhões de dissidentes, privilegiando uma casta governamental que tinha acesso a todos os confortos, em oposição à maioria do povo que vivia miseravelmente. Todos sabem, não precisa explicar muito aqui, que toda essa... Na realidade, o comunismo se revelou como capitalismo comandado exclusivamente pelo Estado, que se tornou onipresente e onipotente na vida das pessoas, principalmente na União Soviética. Para isso, obrigou-se
implantaram uma imensa e ineficiente máquina burocrática, né, burocracia que tudo emperrava, mas que servia para dar empregos privilegiados unicamente aos filiados dos PCUs, Partido Comunista da União Soviética. Finalmente, depois de fracassos econômicos, desmoronou em 91 após uma política de distensão coordenada por Mikhail Gorbachev, iniciada em 1989. E assim, hoje, o comunismo está restrito em algumas regiões do globo. Disse, né? Muitos autores dizem que hoje o comunismo puro, como foi idealizado, apenas na Coreia do Norte. Mesmo a China, que ainda pratica, né, o comunismo, ele não tem essa característica, mesclou com o capitalismo. Apenas a Coreia do Norte hoje realmente super fechada, aquela coisa que todo mundo sabe. Bom, passando rapidamente aqui sobre o anarquismo, houve outra tentativa, né, de contestar o capitalismo, que foi o anarquismo. O anarquismo de anarcos sem governo surgiu na França em final do século XVIII, no momento de ascensão do movimento operário. Em resumo, o anarquismo defende o fim de qualquer autoridade, dominação, seja política, social, econômica ou religiosa, contrária a qualquer forma de governo, polícia, casamento, escola tradicional ou qualquer tipo de instituição que tenha autoridade sobre os indivíduos. Seria uma sociedade baseada na liberdade dos indivíduos, na solidariedade, coexistência harmoniosa, propriedade coletiva, autodisciplina, responsabilidade individual e coletiva e autogestão da coletividade. A gente vê aí também todo um sonho utópico, né? Um sonho de voltar à igualdade, né? Deixa eu ver, há quantos séculos, né? Há quantos milênios já o capitalismo vinha se consolidando, mas inclusive os grandes autores, como Marx, como Engels, na verdade, era uma tentativa de volta, para mim, ao tribal, de volta a essa convivência e essa harmonia e essa divisão equânime de bens e serviços, né? Então, apesar de nunca ter efetivamente sido praticado, o anarquismo influenciou marcantemente o movimento sindical e trabalhista, que iriam desaguar no socialismo e no comunismo. Então, gente, antes de passar para o próximo tópico aqui, nós pegamos, então, comunismo, socialismo, comunismo e anarquismo e capitalismo, né? Que seriam, assim, as organizações humanas, sociológicas, sociais humanas, que ficaram na história, que sobressaíram e tal. Obviamente, devem ter havido, com certeza, outras tentativas em menores, em parte do planeta, e quem conhecer, inclusive, a gente pode conhecer. Eu não conheço. Mas, enfim, foram essas principais: tribalismo, capitalismo, socialismo e comunismo, até agora, na humanidade, que se tem notícia dessas formas de organização, né? Mas eu vou tocar num assunto agora que não está nos compêndios ainda, pode ser, um dia com certeza vai estar como um fato importante, porque diz que se a história só se realiza depois de muito tempo, vai ser contada, né? Que é sobre o movimento hippie. O movimento hippie foi uma contestação também do capitalismo, né? E ela desagou em algumas coisas que vai de encontro exatamente do que a gente está propondo. Mas eu vou ler historicamente aqui rapidinho para vocês. Como todos sabem, entre décadas de 60 e 70, inconformados com as guerras que os Estados Unidos da América se envolvia, principalmente o Vietnã, jovens americanos iniciaram esse movimento de contracultura, né? Contestava todas as regras do establishment. O termo hippie se originou da palavra hipster, designava pessoas que se envolviam com o movimento negro americano. O movimento depois se espalhou praticamente todo mundo ocidental, pregava o amor livre, a paz, a não violência, a rejeição do consumo.
andavam sempre em grupos, usavam roupas coloridas, desgastadas, abandonando as famílias. Bom, ele iniciou o seu declínio em 1969, após o Festival de Woodstock. Ele deixou, no entanto, isso aí a partir de agora que vai nos interessar, legados permanentes na cultura mundial, que hoje se refletem no ambientalismo, na liberdade sexual, na discriminação, na não discriminação de minorias e na ampliação de direitos civis. Mas agora, bom, enfim, além de um movimento de contestação, o empirismo, para mim, né, o autor desse livro, foi, sobretudo, uma busca, talvez inconsciente, de retribalização da humanidade. Ele pregava a busca do convívio harmonioso entre as pessoas, o abandono do poder. Dentro das sociedades tribais não existe o poder, como nós conhecemos no capitalismo, principalmente. A igualdade, a paz e a harmonia com a natureza. É tudo mais ou menos outra grande utopia, outra grande onda de utopias para tentar voltar àquilo que a humanidade já tinha vivido há milênios antes, né? E de maneira total, porque muitas tribos ainda existem. Mas ele deixou, né, o movimento hippie deixou suas sementes nas centenas, talvez milhares de experiências atuais, do que se passou a chamar genericamente de comunidades alternativas, que atualmente preferem ser chamadas de comunidades intencionais. Desde 1970, após o declínio do movimento, mas estimulados por ele, pessoas e grupos começaram a deixar para trás o mundo urbano e o consumismo desenfreado para formarem ou viverem em pequenas comunidades que sejam sustentáveis social e ambientalmente. Na verdade, essas pessoas continuam, né, migrando em leva sucessiva dos centros urbanos para o interior, principalmente agora durante a pandemia. Estamos sabendo que está havendo um êxodo, uma tentativa de abandono do mundo urbano cada vez maior, né? Mas, obviamente, nem todos permanecem nessa vida, retornando ao mundo urbano após algum tempo de tentativas. Bom, então, essas comunidades, elas foram, então, abandonaram o mundo urbano na tentativa de formarem novas formas de comunitárias, né? Viver em novas maneiras, mas elas incorrem em um grande erro. Essa análise que eu faço aqui no texto, eu vou tentar fazer aqui sem ler. O que acontece? As pessoas saíam principalmente, continuam saindo, tentando sair do capitalismo, e quando formam grupos, vão se organizar da mesma forma do capitalismo. Formam associações que têm um processo de estratificação de poder, formam cotas, terrenos, constroem casas, às vezes boas, e aí começam os mesmos problemas do capitalismo, né? De brigas judiciais por cota, disputas, né, de poder, né, na associação. Às vezes a associação, fundação, instituto, tem um CNPJ, constitui uma entidade formal com CNPJ. Obviamente, quando você tem um CNPJ, você está totalmente dentro do sistema, você não tem mais como sair dos códigos, só se você tirar o seu CNPJ. Senão você está inserido totalmente dentro do sistema como uma concessão. Na verdade, a formação de entidades formais, tipo associativas, elas são uma concessão do Estado, né, do capitalismo, para que você opere no chamado terceiro setor, até onde eles deixam. Para que eles não acharem que não deixa, você não pode fazer mais isso ou aquilo. Enfim, não é uma coisa do capitalismo mesmo, é apenas uma concessão. E acabam, então, essas comunidades, elas acabam
tendo os mesmos problemas, né? Patrimônio, com estatutos, com, né, propriedade da terra, propriedade de lotes. E o que ocorre muitas vezes, que eu detectei, né, que, como eu disse na vez passada, desde a década de 80 eu percorro essas comunidades alternativas em várias regiões do Brasil para observar, ao mesmo tempo que eu observava as organizações indígenas, tribais, para fazer os contrapontos. E uma das coisas dessa mais que ocorrem é que os pioneiros dessas comunidades eles se reúnem com muita garra e com muita vontade, e a coisa certa durante um tempo. Mas acontece uma coisa curiosa: os filhos, eles mandam os filhos para... Não tem um processo escolar próprio, né? Educacional próprio, desenvolvido ali, então mandam para a cidade, e cada vez eles vão mais para longe para estudar. Quando eles voltam, eles não têm aquela mais a liga, né, dos pioneiros, não acompanhou a evolução, não acompanhou aquele processo comunitário. E muitas vezes começam a, né, a brigar, a vender, querer vender o lote, as propriedades, enfim, tem naquele grupo, naquele local. E aí começam a dar muitos problemas. Enfim, são coisas que a gente detectou. E esse livro nosso, né, que é chamado Tribalismo, o público inicial, principal, são essas comunidades ditas alternativas, que é das pessoas que estão tentando, algumas há bastante tempo, de se organizarem enquanto grupos autossustentáveis e autossuficientes e também fraternos entre si, e junto à natureza, tudo que o tribalismo, os tribais fazem, e só que não conseguem, porque, enfim, acabam se organizando conforme sabem que é o capitalismo. Então, o nosso livro quer transmitir os caminhos para esses grupos, principalmente, que já estão estruturados, já estão vivendo, às vezes, no campo, já tem lá uma coisa já consolidada, razoavelmente, consolide ainda mais formando esses grupos, essas sociedades tribais, que são baseadas são as mais, além de mais resistentes, resilientes, são os que também promovem a maior igualdade entre as pessoas. Então, aí, pontualmente, às 21 horas, Helena, eu termino aqui a minha exposição e fico aí à vontade, fico à disposição para responder aí as perguntas. Tá bem, Fernando. Obrigada pela pontualidade. Quem quiser pode abrir o microfone, se preferir, para fazer as perguntas, ou enviar pelo chat também. Oi, Fernando. Paulo César, tudo bem? Opa, tudo bem? Tranquilo. Que bom, eu escutei novamente aqui tua apresentação. Parabéns. Uhum. Eu estou apoiando o Fernando na realização desse sonho. Conheci ele no encontro de aldeia multiética. Estou vendo o Lourenço também está aqui, e alguns rostinhos conhecidos. Muito bem. E aí o foco do nossa investigação, eu sou facilitador de uma metodologia chamada Dragon Dream, que eu acho que o Fernando já falou, que é justamente como construir uma comunidade, né? Falar como constrói-se uma comunidade, porque a gente já tem várias experiências de pessoas vivendo em comunidade, que são as experiências das ecovilas, né? E geralmente, quando as pessoas vão viver numa ecovila, elas sempre vão buscar como referência de vida em comunidade as experiências lá das primeiras ecovilas que nascem, inclusive, lá na Europa. E aí eu sempre fiz essa provocação para o Fernando.
Os índios sempre vivem em comunidade, sempre vivem de forma coletiva. Por que a gente não vai, então, aprender com os índios, né, com as culturas indígenas, que são várias, né, como viver em comunidade, como, né? E aí foi que a gente teve essa conexão com a proposta do tribalismo, né? E aí o Fernando faz todo esse histórico, né, das várias formas dos humanos viverem, e estamos nessa investigação, né? E agora, no ano passado, em novembro, a gente fez um experimento, vai ser um experimento pioneiro aí, né, para vir contemplar o livro, porque o livro não fosse apenas um referencial teórico, mas que fosse também um roteiro de uma vivência prática sobre como a gente pode aprender com as culturas indígenas, no caso do Craô, que é o foco, né? Não é, Fernando, que você investiga, com quem você conviveu, né? E foi uma experiência, está sendo, porque essa experiência ela continuou após esse curso, a gente ficou 8 dias juntos lá, e agora, né, você está aqui fazendo esse relato do livro, eu acho que é um capítulo que eu acho que está construindo, mas eu queria assim compartilhar aqui com as pessoas, não sei se também é o caso, que naquela experiência a gente viu os desafios, né, dessa sociedade moderna, né? Inclusive um grupo de pessoas se juntou a você para prototipar essa experiência, e a gente viu muita resistência também por parte de se viver, de se copiar os padrões de uma sociedade tribal, né? E eu queria saber, assim, faça essa provocação para você, qual foram esses desafios que foram apresentados naquela ocasião, né? O que a gente poderia trazer aqui de desafios para a gente viver de forma tribal ou pelo menos atualizar essa forma de viver para os dias de hoje. Uhum. Pois é, gente, apresentando então melhor aí o Paulo César, né, Paulo César de Araújo, ele, como diz, instrutor, né, principalmente, eu acho que é essa a palavra, facilitador de Dragon Dream. E como eu expliquei na palestra passada, ele e a equipe dele, o grupo, né, de Brasília, estamos trabalhando junto num dos capítulos do livro, que é exatamente esse: como se formar uma tribo em qualquer lugar do mundo usando-se a metodologia Dragon Dream. Esse vai ser o capítulo. Está dependendo, inclusive, né, ainda de algumas oficinas, de alguns ajuntamentos aí, que no momento está difícil, né? Mas respondendo aí a pergunta, uma das coisas, inclusive, foi bom você tocar, eu ia tocar lá na frente, esqueci um pouco, lá no início, que esse termo tribalismo, ele já tem uma certa rejeição, né? Isso eu explico no livro, não expliquei aqui, mas também está previsto explicar na próxima, aí que nós vamos entrar no foco mesmo da coisa, que é o tribalismo. A quarta palestra, Paulo, não deixando vocês esquecer, que até lá espero nós já termos feito consolidado mais esse capítulo. A quarta palestra, a terceira agora seria os sistemas tribais, o funcionamento dos sistemas tribais, que é a próxima. E na quarta seria exatamente essa coisa do Dragon Dream, que eu espero que nós façamos juntos e já tenhamos mais, daqui a 2 meses, quem sabe já conseguimos avançar em mais alguma coisa, apesar de que já temos alguns elementos. Mas, então, o termo tribalismo ele já tem uma certa rejeição, porque os antropólogos, principalmente finais do século XIX, eles começaram a condenar, digamos, esse termo, porque eles achavam, né, na época, que estava ligado a preconceitos de comunidades arcaicas, enfim. Então, eles começaram a rejeitar esse termo e aplicar outros, como povos, nações, etc. Isso deve ter feito algum efeito, mas também a luta dos próprios povos indígenas, dos seus aliados. Hoje, eu não acho que isso
seja o grande problema, o grande preconceito mais. Os povos indígenas já se impuseram para ninguém falar que é arcaico, é ou não é, apesar somente aqueles que têm interesse nisso. Então, e outra coisa, tribo vem do latim, é muito antigo, é mais ou menos como você usar índio ou indígena. Índio vem de um engano, de Cristóvão, aquela coisa toda que a gente sabe. Indígena vem do latim, então ele é mais correto, e quer dizer nativo, não vem de um engano, ele é um termo que quer dizer exatamente o que eles são, nativos da terra. Então, o que tem hoje de preconceito contra o tribalismo, assim, no mundo globalizado, é outro tipo de preconceito que surgiu, que é aquele, vamos parar de tribalismo. Isso considerando que as tribos realmente têm autossuficiência, eles são autônomos, né? São sociedades autônomas em si, que não tem Estado que os controle. E, então, quando tem um grupo no Congresso ou em qualquer parte aí da política que resolve tomar decisões mais autônomas, eles estão com tribalismo. Então, surgiu um outro tipo de preconceito que nós também vamos comentar no livro, né? Que eu rebato dizendo que não há nada disso, né? As tribos se unem, elas se formam e se administram entre si, realizando uma geopolítica de alianças e de conflitos, como qualquer país no mundo, faz. Né? Tem o seu território, tem as suas delimitações, e ali os governos fazem alianças e, às vezes, guerras. Sempre foi assim, né? Desde os primeiros grupamentos humanos. E ali tentam ser autônomos entre si, mas têm as suas alianças também, né? Então, quer mais tribalista, então, nesse conceito do que os Estados Unidos, por exemplo, que tentam impor a outros países, inclusive a sua cultura, a sua... Então, eu rebato por aí, vou continuar com esse termo tribalismo, tribal, porque, para mim, assim como há o capitalismo hoje, houve o comunismo, há ainda o socialismo, houve o tribalismo que vigorou no mundo entre 70 mil anos até hoje. Até hoje ele existe. Então, como é que se diz? As oposições são de vários... Naqueles seminário que nós fizemos, naquele encontro, né, nosso grupo, houveram outras contestações, você vai copiar, você tem que pagar direitos autorais. Não, ele é inspirado. Uma das coisas que eu acho que eu descobri, e nenhum antropólogo ainda descobriu, ou não se deu conta, né, ou não quis ainda desenvolver, é que elas são totalmente diferentes entre si, eles são diferentes, são diferenciados. Só no Brasil se dizem 300 e tantas línguas, 24, 25, não sei, línguas, costumes, organizações sociais diferenciadas, mas os seus princípios são comuns, os seus princípios de formação eles são comuns, e têm mais ou menos a mesma estrutura, e precisam de umas certas premissas para existirem todos, né? Então, é isso que eu tento provar no livro também, comprovar que existe, apesar de serem diferentes, são também iguais em seus princípios, em seus pilares, em seus valores, essas coisas todas. Espero ter respondido aí, meio demorado, mas se tiver mais alguém... Falou, Paulo, grande abraço. Estamos aí. Grato, amigo. Helena? Olá, voltei. Uhum. Bom, por enquanto, quem quiser fazer perguntas, pode abrir o microfone, por favor. Os microfones estão todos fechados no momento. Rodrigo levantou a mão. Pode falar, Rodrigo. Boa noite a todos. Fernando,
Muito bom ouvir você num colóquio mais formal, né? O Fernando conheci o Fernando por uma questão de tribalismo distrital, né? Nós somos vizinhos aqui em Taquarussu, né? Eu estou chamando de tribalismo distrital, né? Mas aí, Fernando, primeiro que eu acho que a síntese, o recorte historiográfico que você fez foi muito prazeroso, porque um estudante da graduação teria economizado um semestre de, de aulas teóricas com a sua fala, porque ela é produto também da sua percepção e da sua história de vida, né? Agora, uma coisa muito interessante quando você coloca nessa lógica do tribalismo, e o seu colega agora, né, que está no projeto com você, quando ele fala das ecovilas, eu venho de algumas experiências na parte científica, trabalhando com reconstrução paleoclimática de sítios históricos na Amazônia, mas também vem de uma experiência de gestão ambiental muito lidando com ecovilas, principalmente ali sul de Minas, e Serra do Mar, Serra da Bocaina, litoral de São Paulo, enfim. E o que eu percebi, né, nessa questão desses movimentos tribalistas contemporâneos, né? Movimentos, às vezes, conscientes ou não, é que eu acho que o grande gargalo é que esses novos grupos aí, que beberam também na contracultura, a questão da ecologia, o Ernest Gost, a questão, né, das ecovilas, mas é porque é muito difícil o camarada ele romper realmente quebrar seu paradigma de vida, né? Então a gente vê muita gente que está num extrato mais elevado, socialmente falando, né, que tem um poder aquisitivo, pessoas, né, que tiveram acesso a excelentes escolas, que têm um certo, né, berço burguês, mas que na verdade elas não rompem, né? Então, eu acho que qualquer pessoa que pensa num propósito de vida tribal, né, teria que realmente estudar um pouco mais a nossa cultura, né, a nossa cultura indigenista, e vivenciar. Eu acho que é a vivência que vai fazer com que esses novos desenhos tribais consiga realmente romper um pouco mais, né? Porque o camarada está na ecovila, mas ele não abre mão, e é completamente compreensível, mas ele não quer abrir mão da internet, ele não quer abrir mão do 4x4, né? Ele não está preocupado com a emissão do veículo. Então, assim, é muito fácil, o que eu queria dizer, é muito fácil ser hippie de boutique, né? Agora, ser hippie raiz, né? Então, é isso que eu percebo quando você coloca, né, dessas... Há uma tendência, né, o próprio colapso do sistema capitalista, que foi fagocitado por uma política neoliberal, faz com que esses grupos comecem a migrar. E a pandemia realmente tem revelado, está tendo um movimento muito forte no eixo Rio-São Paulo, que eu acompanho muito a questão ali, embora agora esteja 2 anos no Tocantins, e você vê um êxodo de pessoas com alto poder aquisitivo e que estão agora inflacionando regiões que eram regiões mais rurais, né? Como Itaquaruçu, enfim. E aí você não está resolvendo o problema, você só está dando uma maquiada no rótulo do produto, né, Fernando? Era isso. Uhum. E como é que você vê essa questão, né? Como praticar novas formas de tribalismo sem deixar de beber naquilo que o capitalismo é essencial para a manutenção da vida, mas construindo uma nova identidade. Como que você vê esse desafio, Fernando? Pois é, essa metodologia que nós estamos desenvolvendo para criar
esse tipo de comunidades, né, junto ao Dragon Dream, Paulo César falou aqui, estamos trabalhando juntos, ela tenta fazer isso, né, essa amarração e descobrir os valores. Nessa metodologia que nós estamos desenvolvendo, o grupo, né, nessa vivência que nós vamos... na verdade, nós vamos sugerir vivência. Você quer ver, tem que ficar juntos pelo menos uma semana, descobrir aí, através da metodologia, descobrindo os seus valores, o que você realmente, o que cada um quer, né, onde queremos chegar, como queremos viver, como, enfim, como queremos criar nossos filhos, como queremos conviver com a natureza. Enfim, cada grupo vai fazer as suas escolhas. Pode ser que um grupo fale, não, nós vamos meter máquina aí mesmo, que queremos ganhar dinheiro. Não vai nada. O que nós vamos propor, olha, vivam solidariamente, vivam principalmente solidariamente, e, de preferência, em contato e em estrito respeito à natureza. Mas existem tribos hoje, né, no Oriente, ricas, né? Se você for pegar todo aquele pessoal do petróleo lá, muitos vivem em tribos. E o que a gente pode fazer, né? Eles estão ali exercendo o capitalismo, mas são tribais e são milenares também, são antigos. Os ciganos, tem muitos ciganos que são tribais também, vivendo de comércio de carros em capitais. Eu conheço um grupo de ciganos, fiquei amigo de alguns deles lá em Goiânia, comercializam carros, que são tribais, continuam fazendo os seus rituais tribais, os seus casamentos dentro do sistema tribal. Então, o que nós vamos dar caminho das pedras são os princípios de como fazer. Mas nessa metodologia Dragon Dream também o grupo vai poder escolher o seu estilo de vida, o que ele quer, como que se quer viver. Agora, a minha teoria completa, a minha proposição completa, ela propõe a criação de uma tribo que tem todos os elementos ritualísticos, de convivência e de amarrações de reciprocidades, de responsabilidade de um com o outro, mas que cria-se também uma entidade formal para lidar com o capitalismo. Porque nas tribos não existe moeda, não existe escrita, não existe propriedade privada, não existe nada. Então, ali você vai viver outro tipo de emoção, outro tipo de convivência. E se você quer lidar com capitalismo, você quer fazer projetos, você quer implantar energia, você quer comprar máquina ou fazer uma olaria, precisa de dinheiro, passa através dessa organização, que é uma outra... É isso que os indígenas me ensinaram também. Hoje, quase todas as aldeias no Brasil têm uma organização que dialoga com o capitalismo, mas dentro do sistema milenar dele, o capital não entra. Ali continua não tendo escrita, não tendo moeda, não tendo propriedade. São dois sistemas, eles trafegam nos dois. É isso que é muito interessante, é isso que eu aprendi com eles também, né? É por aí. Mais alguém? Helena? Por enquanto, não, Fernando. Não? Se alguém quiser fazer perguntas, por favor, abra o microfone. Aqui. Oi. Lourenço. Olá, meus amigos e amigas. Tudo bem? Eu estou aqui em Alto Paraíso, Goiás, cidade onde o nosso amigo Fernando viveu também durante uns anos e onde nos conhecemos, né, Fernando? Sim. E estamos aí compartilhando e apoiando essas iniciativas também. Nós estamos juntos no Instituto Aldeias, que é uma organização que tem pouco tempo de existência, tem 2 anos e pouco, e nós temos todo interesse também em fazer esses debates pelo Instituto, e a temática é super interessante,
E eu acredito que nós estamos vivendo um momento assim em que há muita convergência, né, nos pensamentos, e isso é muito importante, essa convergência e essa busca, né, de um novo modo de viver, de compartilhar, né, e de se relacionar e viver em comunidade. Então, há uma convergência, né, também, não só nas práticas, mas também no pensamento, também, nas formulações. E é muito importante a gente buscar essas conexões, né, essas interfaces. E é por isso também que é importante o esforço que o Fernando está fazendo de trazer questões relevantes e sabedorias, né, dos povos tribais, e até para lembrar, por exemplo, que o Dragon Dream nasceu também, né, de uma inspiração tribal. Tem muita coisa que nós temos hoje importantes que vieram das sabedorias tribais. E é importante fazer esse resgate, que nós não temos feito, e é importantíssimo fazer esse trabalho de resgate e de reconhecimento, na verdade, desses povos tradicionais, né? Nós aqui na Chapada dos Veadeiros, nós estamos aqui juntos com as comunidades Calunga, uma comunidade muito importante, que conseguiu até eleger um prefeito agora em Cavalcante, então uma vitória política assim, muito importante também. E também uma comunidade tradicional que tem muita coisa para nos oferecer, né, e para intercambiar conosco. Então, nós estamos aqui muito próximos da comunidade Calunga e mantemos relações assim muito próximas e importantes com eles, com a comunidade. E então esse reconhecimento desses povos tradicionais, das sabedorias, e trazê-los para um convívio respeitoso e realmente humano, porque nós estamos ainda falando de direitos humanos, né? Porque é preciso falar, e reconhecer que essas populações têm os seus direitos e que esses direitos devem ser respeitados, são nossos irmãos, né? E são nossos parentes, né? Que é uma expressão que nós usamos, que eles usam e nós usamos muito também nessa relação. E então, nesse momento em que, inclusive, a gente vive um momento de muitas ameaças a essas comunidades, todo esse trabalho é uma resposta que também política que nós estamos dando, né? Estabelecendo essas relações, ajudando a promover e protagonizar essas comunidades e reconhecê-las. Então, eu queria também registrar aqui a nossa gratidão, né? Não só minha, pessoal, mas de todos aqui, ao trabalho que o Fernando e ao esforço que o Fernando está fazendo, né? E agora eu acho que é muito bom também, o Paulo César está aí também ajudando nesse trabalho, isso é muito bom. E eu acredito muito que vamos ter muitos bons frutos desse esforço daqui a pouco. Então, parabéns e estamos juntos aí nessa caminhada. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado a você. Boa noite. Ainda dá tempo de eu fazer uma pequena fala? Sim, pode falar, Cíntia. Cíntia ou Denise? Denise. Depois eu quero falar também. Então, pode falar, Denise. Boa noite, eu sou nova aqui nessa roda,
mas eu vi o convite no Face agora de Alexia, eu conheço a Alexia, Zilda, enfim, a Gláucia. Eu moro aqui na Bahia, eu moro aqui numa ecovila urbana, em Itapuã, chama Ecovila Maria, e me interessei, obviamente, pelo tema. Fiquei muito encantada, Fernando, com o tema e com o seu projeto, com a sua pesquisa, e por isso que eu estou aqui para aprender mais e agregar mais. E queria trazer, assim, que eu fiz o Gaia em 2007, em São Paulo, eu fui da segunda turma do Gaia, do Gaia Education, que vocês devem conhecer, né, essa formação. Fiz o Dragon Dream, fiz 2 oficinas de Dragon Dream, Sociocracia, S3, enfim, várias ferramentas, né, que ajudam a gente nesse processo. Eu queria trazer, assim, que com todas as críticas em relação a quem está vivendo nas ecovilas e que não abre mão, né, do processo, assim, eu quero trazer, assim, que primeiro a gente está no processo de transição. Então, a gente sai do urbano, passa a vida inteira num processo né, bem urbanoide e, né, vai para a universidade e vai se especializando e vai se individualizando e ficando cada vez mais. E aí, de repente, esse retorno à comunidade, esse retorno à tribo é importante, mas, obviamente, requer da gente um esforço enorme, né? De reaprender a viver nesse coletivo. A gente já está aqui, foi um processo super difícil, e foram anos, compramos um terreno em Itapuã e construímos do zero, e agora estamos finalmente, eu estou neste momento aqui na Ecovila, é um condomínio, né, porque a gente está em plena Itapuã, na borda da APA do Abaeté, que é uma das poucas APAs urbanas, né, que existem no Brasil, e conseguimos esse terreno pequeno, tivemos que fazer uma edificação, enfim, vertical, depois... Mas, assim, o que eu queria, primeiro, parabenizar e dizer que acho que é importante, e ter também, para quem está nesse processo, uma paciência, uma tolerância, porque a gente está no processo de, né, transição, né? E aí eu queria, Fernando, ouvir de você como é que essas sociedades tribais elas trabalham com a questão dos conflitos, né? Como é se existe uma mediação na sua experiência, o que é que você traz? Porque eu acho que, para mim, esse é um dos grandes gargalos, porque o pensar de forma sustentável e um monte de coisa fica mais fácil, mas o mais difícil, né, é exatamente as questões das relações sociais. Então, eu queria que você trouxesse um pouco isso. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, é um pouco complexo falar sobre como que eles lidam com o conflito, porque são vários mecanismos sociais, vários mecanismos culturais que atuam para evitar os conflitos. O que se sempre busca é a unidade tribal, é a não divisão. Apesar de que uma tribo sempre se forma de divisão de outras, né? São células que vão se formando. Mas todo líder, todas as lideranças fazem o possível para haver a unidade. Então, conflitos existem, não tem como em nenhuma sociedade não haver conflitos. Eles têm alguns mecanismos. Primeiramente, eu poderia explicar um pouco antropologicamente que já o relacionamento de tribo já é um relacionamento um pouco bastante diplomático, porque uma tribo é sempre a junção de 2 grupos. Não pode haver tribo de um grupo só. Como eu expliquei, a consanguinidade tem que ser evitada o máximo possível. Então, como são 2 clãs, digamos, já existe uma certa diplomacia no trato de um com o outro. Mas pode dar conflitos dentro do próprio clã ou dentro da própria família, né, elementar. Conflitos podem estourar em qualquer lugar. Em última análise, quem media os conflitos são os idosos, são os mais velhos, que na verdade, eles tomam as decisões também mais difíceis de tudo que tem de coletivo também. Mas também
quando eles observam que os outros mecanismos culturais, ritualísticos e diplomáticos não deram certo para mediar determinados conflitos pessoais ou entre famílias, eles tomam conta, chamam para si e fazem uma espécie de julgamento, assim, onde, enfim, as coisas têm que terminar ali, tem que parar. Se for preciso, alguém tem que pagar, se for preciso, alguém tem que gratificar o outro, porque houve algum prejuízo. Enfim, os mais velhos, no final, é o que eu falo, é que nós vamos falar muito na próxima, como que funciona, que é a gerontocracia, que é o predomínio dos mais velhos nas decisões mais difíceis, coletivas. As mais fáceis, eles não se metem muito, mas as mais polêmicas e complicadas, eles intervêm, e depois que eles decidem, não cabe mais contestação, a coisa tem que ser. Então, tem uma coisa muito forte em obedecer a decisão dos mais velhos. Entende? Isso a gente vai falar na próxima. Valeu, obrigada. Nada. Se tiver um tempo aí, se puder falar um pouquinho, tá bom, Fernando? Para mim, tá bem. Vamos ver. Helena, tudo bem, Helena? A Cíntia, claro, tudo bem. Vamos em frente. A gente ainda tem tempo. A minha questão é bem rapidinha, assim. Primeiro, muito obrigada, Fernando. Entre a sua primeira e a segunda apresentação, essa foi, assim, imperdível. Foi muito legal mesmo. Agora, uma questão que eu queria fazer, a Denise já me refrescou, porque era a questão dos conflitos, né? Já entendi, gostei da geritocracia, bacana. A outra questão é a seguinte, eu tenho a curiosidade em saber quais são os motivos que levam as pessoas a decidirem pela formação dessa comunidade tribal. Quais são os motivos essenciais que as levam a fazer isso? Bom, atualmente, o que está cada vez mais evidente, né, é a fuga, realmente, uma fuga do capital. O capitalismo é uma espécie de armadilha pegajosa, né, que é difícil você, ao mesmo tempo, não consegue viver sem os seus confortos, as suas benesses, né, digamos, mas, ao mesmo tempo, quer sair, né? Quer se livrar, você quer mais natureza, principalmente pessoas muito no mundo urbano sempre sonham em voltar à natureza. O capitalismo nos tirou duas coisas, outra coisa que eu falo no livro, né? Nos tirou duas das coisas essenciais, que é exatamente convívio com a natureza e com outras pessoas, convívio íntimo, né? Uma tribo é uma grande família, pode ter 500 pessoas, mas eles se conhecem como uma grande família, eles estão sempre juntos, estão sempre fazendo coisas juntos. Você nunca vê ninguém sozinho, sempre em grupos. Então, é sempre muito íntimo entre as pessoas e a natureza. Então, o capitalismo nos tirou exatamente isso, né? Que é o que a Denise falou ali agora, que é difícil para você recuperar. Isso não é muito fácil, são já milênios, séculos, né, de nossos antepassados, que começaram esse processo de destribalização, de viver em apartamentos, de viver sozinhos, de viver só na família elementar, não se importar com os seus parentes, por mais próximos que sejam, nem com seus vizinhos, nem com... E tem também o tempo da natureza, quando você volta para a natureza, quando você tem da natureza, o tempo urbano, né? Só até corroborando com o que a Denise falou, o tempo urbano é diferente do tempo da natureza, é diferente do tempo do interior, digamos assim, mesmo da natureza. Então, é difícil realmente essa readaptação. Agora, o que move atualmente as pessoas é isso, né? É uma tentativa de sair, principalmente dos mais jovens, de viver uma outra coisa, né? Os jovens, principalmente, a gente percebe, não conseguem ver mais perspectivas, né, dentro do que estão vivendo, estão vendo do futuro. A gente vê muito isso quando a gente participamos da aldeia multiétnica, que é esse evento que se faz anualmente lá na Chapada, né? O Juliano é o promotor.
em que os jovens têm esse sentimento, a gente sente muito neles, né, essa vontade de viver essas coisas diferentes, porque não conseguem ver perspectivas mais no capitalismo. Então, acredito que é por aí. Então, eu acredito que, a partir do momento que houver um guia, alguém para essas pessoas que... Inclusive, o que eu proponho é que você pode formar tribos virtuais. Mas, enfim, não precisa ser uma tribo arcaica. O que eu estou propondo é inspirado nos sistemas tribais, que são inúmeros exemplos. E essas tribos se formaram pela convivência, assim, a rede complexa de relações, cada um vai formar a sua, que nós damos são os princípios para iniciar o processo. Né? Então, enfim, é isso aí. Vamos lá, parece que tinha um outro aí, o Renato Sanches, um amigo que, aliás, é colaborador do livro também. Parece que estava querendo falar. Renato? Boa noite, Fernando. Bom, tranquilo? Obrigado aí, viu? Pesquisa aí bem bacana, muito boa. Mano, é o seguinte, o mundo está em efervescência, né? Tudo. Então, está acontecendo tudo. Tem índio vindo, saindo do tribal, tem índio voltando. Hoje mesmo eu li que uma cacica Guarani reconquistou, está fazendo uma aldeia tradicional lá na Beni de São Paulo. Ó. Achei bom, isso é uma tribalização, né? Muito legal, depois eu te passo. Mas, por exemplo, você vem caminhando com o Paulo e o pessoal no livro do tribalismo, no conceito, já faz um tempo, né? Tem hora que a gente fala, vamos jogar logo essa bola, vamos bater bola logo. Então, o que há de concreto para realizar, botar a mão na massa, entendeu? Porque você, para fundamentar seu trabalho, o desejo seu, do Paulo, vocês estão carregando alguns conceitos, dois. Um é o tribalismo e outro é um de cunho mais ou menos de seita, é o Dragon Dream. Então, tem que ter cuidado para não enfatizar muito isso, pode assustar algumas pessoas. Porque, você sabe, no mundo inteiro já ocorreu milhões de movimentos. Alguns deram certo, teve uns que é malucos, que desagou até em suicídios, né, não sei o quê, o cara manda matar, então tem que ter calma. O Acre foi um dos estados que mais espalhou seitas. Aí, a pessoa do Alasca, não sei do quê, dos tantos, mas tem muita coisa dando errado. Então, para dar certo, o tribalismo é uma ideia sensacional, eu acho, entendeu? Mas a gente tem que botar o pé no chão, nós vamos fundamentar isso dentro de um espaço físico. Esse espaço físico é uma área. Essa área vai ter que ter solo, água potável, né, para dar sobrevivência às pessoas. Nós somos seres vivos, né? Então, nós vamos ter que trabalhar isso dentro do sistema supercapitalista, né? Onde vocês pensam fazer essa matriz, né? Já tem alguma ideia, um local, uma região que é mais propício para poder trabalhar, ao mesmo tempo que trabalha a conceito do tribalismo, já vai pensando na implementação do espaço desse lá, igual o Paulo já está fazendo lá em Colina do Sul, experimento lá, né? Eu acho que levou o Anuiá é um índio, o Maiorá, o filho do Barriga, né? Para demarcar lá. Bate palmas. Você pode levar um índio velho, craolho, vai marcar a aldeia. Mas há de conver, essa amiga nossa aí que está lá na beira lá da Baía de Paraty, lá não sei de onde, lá ela tem energia, ela tem esgoto, ela tem água. Então, não adianta brigar tanto com o capitalismo. Nós vamos precisar da ciência. E hoje, o capitalismo produziu ciências excelentes. Se não fosse o capitalismo, nós não teríamos a vacina, né? É assim. Então, a gente tira um pouquinho que eles têm e traz aqui. Leva lá para os índios, pega dos índios, bota cá. Pega da ciência boa, traz para cá. Eu sei que você é uma árvore flexível, não é uma árvore rígida, né? E aí eu queria saber como é que a gente vai botar a mão na massa logo. Eu fico doido para botar, porque essa vacina acabou, terminando, Fernando, todo mundo vai vender produto aí, tudo produto importado da China, falso. Então, eu acho que o caminho de você é um caminho bom.
vamos vender uma coisa experimental bacana, pé no chão, que vai ser viável, que não vai ficar essas brigas e tudo. Fulano brigou com fulano. Tem que ter regimento, não adianta. Os índios que são isolados, entre eles, há regimento. Eles podem usar um estatuto, uma constituição, um computador, mas eles usam a oralidade, o cabeça, o pensamento, eles usam os sinais, né? Eles usam os sinais, a mitologia, a cosmologia, você sabe. O cara olhou lá, não pode, não fez isso, não pode. Passou nesse caminho, não pode. Então, tem as regras. E esses condomínios, vamos dizer assim, das ecovilas, com o princípio do tribalismo, elas vão ter que ter essa convivência, né? De vez em quando, nós vamos receber visitantes. E, igual o cara falou, o filho vai embora estudar fora, quando volta, ele estranha, né? Então, a gente vai versatilizar isso para poder o quê? Multiplicar, virar uma célula, virar 40, 50, entendeu? E eu quero contribuir com isso, é meu sonho também, tá bom? Isso que eu queria falar. Tem alguma para a gente? Cara, as previsões estão só sendo proteladas por causa da pandemia, né? O que acontece é o seguinte, eu informei aqui na semana passada, na palestra passada, eu tive esse projeto do livro aprovado pela Lei Aldir Blanc aqui do Tocantins. Então, para publicar, entrei com um projeto, já tenho que estudar, o texto básico está pronto, né? O que eu pude produzir, o que está faltando. Nós fizemos uma primeira oficina com curso, na verdade, foi um curso com Dragon Dream, onde nós destacamos um dia só para tentar fazer uma coisa metodológica para criar uma tribo, mas foi só um dia, e nós tiramos alguma coisa assim mesmo, descobrimos algumas coisas, deu certo. E está até, inclusive, essa tribo está subsistindo, inclusive, né, virtualmente, mas está doida para se encontrar, todo mundo se gostou, então, a pandemia é que está impedindo. Mas nós estamos necessitando, e uma coisa que eu já falei para você também será convidado, de fazer um encontro presencial, que eu não vejo que tem que ser presencial, para fazer esse ajuste, né, essa coisa da metodologia e também da concepção geral do livro com os seus colaboradores. Gente, quem está assistindo aí, esse é o Renato Sanches, ele é arquiteto, indigenista, né? Mais de 35 anos, quase 40 anos também de trabalho e pesquisa, principalmente arquitetônica em terras indígenas, executando trabalhos também. E a proposta dele no livro, né, no capítulo, seria como, mais ou menos, né, Renato, você pode explicar melhor, como criar condomínios e bairros populares usando-se a tecnologia arquitetônica e urbanística indígena, né? Urbanismo indígena, né? Arquitetura adaptada, com certeza, e implantar em condomínios. Isso entra o sistema tribal também, né? Aí o condômino que quiser, além de morar em um local urbanizado de forma indígena, digamos assim, tribal, redondo, circular, seja como for, eles, se eles quiserem, vão poder se relacionar como tribos também, ao invés de ter lá um chefe do condomínio, ter... Isso. Pode ter o condomínio, que também vai ter que ter, porque o diálogo, como falei, com o capitalismo, mas para o relacionamento interno, de organização interna, pode ser com base tribal, né? Então, esse é uma outra grande contribuição do livro, mais um capítulo. Então, o que está faltando, Renato, que está me dando ansiedade, que eu preciso agora, queira publicar esse livro esse ano, que é o caso esse ano, é dar uma folga aí na pandemia para a gente poder consolidar isso aí, mas nós vamos conseguir. Estamos trabalhando, o Paulo César estava no seu, eu no meu, na hora que a gente juntar... É isso mesmo. Temos que respeitar esse vírus aí. Se você me permitir, eu queria também completar essa informação.
Então, no campo teórico, nós estamos... o Dragon Dream é um método que nasceu na Austrália. O John Croft é o criador desse método, ele usou já há mais de 20, 30 anos, e ele foi beber na sabedoria ancestral dos aborígenes da Austrália. Isso. E agora nós estamos fazendo uma transição para abrasileirar o Dragon Dream, ou seja, beber na sabedoria ancestral dos povos indígenas do Brasil. Então, eu estou aqui na leitura do livro A Queda do Céu. Isso, bom, hein? Que é digamos assim, um marco, uma referência. Estou aqui na leitura de um outro livro de um brasileiro chamado O Oráculo da Noite, a história da ciência do sonho. E essas leituras teóricas, junto com a questão do livro e tal, elas estão trazendo as bases para que a gente possa fazer essa, digamos assim, essa transição, né? Apropriarmos da sabedoria ancestral dos povos indígenas, no campo teórico. No campo prático, eu estou vivendo, junto com outros colegas também, facilitadores de Dragon Dream, uma experiência de montar uma ecovila lá em Colinas do Sul, com a Índia Mãe da Lua, onde a gente está lá construindo uma comunidade. A gente está chamando de Univida. E estamos lá construindo uma oca também, uma estrutura baseada na arquitetura indígena. Isso é uma coisa prática que a gente está fazendo. Com o Fernando, a gente está tentando achar aí uma agenda para que a gente possa novamente viver essa experiência de passar uma semana juntos, vamos ver aí, para a gente prototipar novamente essa experiência que a gente prototipou em novembro em Alto Paraíso. Então, a gente está teorizando e estamos tentando praticar. E a partir dessa teorização e da prática, a gente vai enriquecer o livro, vamos trazer, que não se esgota, porque é um processo, né? É um processo de descolonizar, de viver outros paradigmas. Então, o que nós estamos nos permitindo? Nós estamos querendo experimentar. O Fernando até falou da gente ficar uma semana. Eu acho que uma semana é pouco. Eu acho que a gente quer ficar 30 dias vivendo uma experiência realmente tribal e vendo quais são as emoções que emergem, quais são... o pessoal lá numa ecovila, que é uma fonte de referência, uma ecovila chamada Zeg, na Alemanha, e eles fizeram durante muito tempo esses experimentos realmente com eles. Os alemães ficaram lá vivendo em comunidade. Então, é isso que nós queremos ver, mas só que a gente quer se inspirar nos índios. E outra ideia, e aí só para fechar, a gente está querendo também trabalhar para criar o que eu chamo das universidades indígenas, ou seja, uma universidade onde os índios vão ser os professores e nós vamos ser os alunos. Porque se nós queremos viver em comunidade, então a gente tem que ir lá. Então, eu estou conversando com a Nuyá, que é um índio lá do Xingu, para criar um programa no qual a gente possa ir para lá, para o Xingu ou outras tribos e outras, né? E ficar com eles lá durante um período para que realmente a gente vivencie na prática, né? Então, é isso. A gente está cheio de sonhos aí para criar, digamos assim, oportunidades para essa humanidade que está em busca de novos paradigmas de viver em conexão com a natureza. Se vocês... A própria aldeia multiética. Sim, a própria aldeia também. Olha, se vocês puderem ver aí, eu vi ontem, eu acho, é fácil o nome, O Caminho dos Incas. Caminho dos Incas. Vou anotar essa referência. Um vídeo. Aí você vai ver que aqueles caras lá, os astecas, os incas, eles tinham os arquitetos dele, não é o cara que é escolado, mas eles já nasciam com dom. E eles vão fazer os caminhos deles, altamente interativo com a natureza. São ecovilas magníficas. Assiste todinho, é muito bonito. Eu já comecei a ver como é que você pode fazer uma interligação de uma ecovila com a outra. Sabia que os Guarani saíram de São Paulo, cara? Eu fui lá na Mata Atlântica, fui ver lá, uma cidade lá. Um colega meu da FUNAM me levou. A estrada levava os Guarani lá no Peru para pegar milho, semente de milho. Demorava 3 anos a viagem. Os caras iam buscar milho e tinha um caminho, os caras de São Paulo até lá nos Incas.
que magnífico, né? Você falou sobre Xingu também, ô Paulo. O pessoal de Xingu tem um primo do Ianuiá, acho que no Ianaculá. Ele é coordenador da instituição, a ONG mais famosa de Xingu, né? A TISTA. Ele é amigo nosso antigo, eu falo com ele muito, estou fazendo projeto a casa dele. Aí a gente vai fazer o Memorial dos Povos Indígenas de Xingu, Canarana, o Ianuiá está junto. E os índios arquitetos nativos também. Bom, aí sabe o que nós estamos combinando, cara? De pegar crianças de campos de guerra, de refugiados, nós vamos levar essas crianças para serem curadas lá no Xingu. 30, 40 crianças que traumatizadas de guerra lá nesses países malucos aí, entendeu? E ele está conversando com os caciques, as famílias vão adotar as crianças, Fernando, para sarar essas crianças de trauma, tudo machucadinho. Eu falo, os índios vão dar um exemplo do mundo incrível, né? Mas essa, Fernando, ó, para nós, criança de machucadinho, ferido, rapaz. Os caras não podem ouvir um barulho, está escondendo já, tá? Os molequinhos todos abandonados. E aí estamos conversando com a Unicef, com a ONU, Direitos Humanos, para patrocinar essa oportunidade que os índios estão dando, né? De regenerar essa ecovila do tribalismo. Nós vamos poder fazer isso daqui 5, 10 anos. Os moradores do tribalismo vão trazer essas crianças de campo de guerra para curar lá nas ecovilas. Topa? Travando. A gente curar elas lá. Topa, Paulo? Sim, estamos juntos. Vamos. Essa ideia, anota aí, viu, Paulo? Daqui 5, 10 anos, depois que a Ecoaldeia estiver pronta, nós vamos trazer, cada família da Ecovila vai adotar uma criança de campo de guerra por 1 ano. Essa menina vai dormir, vai ver estrela, vai tomar banho de córrego, vai correr de historinha. Os índios vão vir da aldeia para dar um grau lá, né? A sua ecoaldeia, de vez em quando tem que trazer os índios ensinar as leis para nós. Entendeu? O Fernando vai trazer os índios velhos lá, dos Fraô, trazer o Getulão lá, para o Getúlio ficar 10, 15 dias na ecoaldeia dessa, falando, dando aula para a gente, todo mundo assistindo a aula com ele lá no pátio. Adorei esse projeto. Faz parte do regimento. Isso que é ótimo, porque é a transição oral, que é o tchan, não é muito de rede. A gente vai abandonando um pouco essas redes. Vamos transição oral, vamos lá escutar a voz do cara, ver como é que ele movimenta um braço para falar, uma mão, né? Como é que ele aponta para o céu, com a constelação. Então, isso que é mágico, cara. A gente está lá respirando o ar mesmo da noite, né? É fantástico isso. Isso faz parte do glamour, vamos dizer assim. Vou roubar as palavras dos franceses. O glamour na ecoaldeia tem que ter glamour lá, né? As pessoas podem sentir bem. Ninguém vai querer ir embora ali não, viu, Paulo? O negócio vai ser tão bem bolado que ninguém vai querer ir embora. Igual muita gente está falando, o que faz para não ir embora? Não, nós vamos fazer uma ecoaldeia em pé das, né? Beleza? Muito bom, Tá aí, grato. graças a Deus eu desabafei. Obrigado, gente. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, Fernando, os colegas aí. Falou. Gratidão. Falado. Vamos voltar lá para a Helena. Acho que as pessoas já estão... E aí, Helena? Sim, foi tudo ótimo. Agradecemos a sua aula, Fernando. Agradecemos a presença de todos, as perguntas. E o Fernando Schiavini volta daqui 4 semanas com a 3ª palestra da série O Tribalismo, que é o título do livro que ele vai lançar em breve, sobre as experiências de se formar uma comunidade tribal. Semana que vem teremos de volta o psicoterapeuta junguiano Paulo Machado para falar sobre as polaridades céu-terra, dentro do tema que ele vem abordando, que é a dança das polaridades. Esse encontro de hoje ficará gravado, para quem perdeu, para quem quiser rever, ficará disponível a partir de amanhã no canal do YouTube do Centro de Estudos Universais. E vocês podem acompanhar a programação completa de Saberes Essenciais com as próximas palestras
no site cel1.org.br. Obrigada a todos. Quer falar mais alguma coisa, Fernando? Eu só Não, queria só sugerir, despedir de todos. Fernando, eu queria sugerir que Sim, nós temos fala. nós temos um grupo de WhatsApp chamado Projeto Tribalismo. Depois você pode passar para o pessoal, se o pessoal quiser, a gente vai continuar dialogando lá pelo grupo de WhatsApp, né? Tá vivo ainda? Tá vivo o grupo lá. Tá ativo ainda? Tá, de vez em quando eu coloco lá Tá. as palestras. Avisa a gente Tá vai certo. divulgar, fazer uma comunicação aí com o grupo. Obrigada a Alô, todos. gente, só queria então, pela agradecer a participação. todos. Pois não. Tá bom. Muito Gratidão, obrigado. pessoal. Boa noite. Foi um prazer. Espero estar na próxima.